Graças a Deus, que a paz do Senhor esteja chegando em seu lar, esteja verdadeiramente em sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, vocês creem no fim dos tempos? Certamente que sim. A luz da palavra nos traz que haverá um tempo do fim, e que certamente o fim é chegado, e que certamente chegará o tempo do julgamento. Irmãos, a pregação hoje não é sobre exatamente isso, mas vou fazer só aqui uma ressalva, um alerta, amém? O alerta, como a gente tem que ter embasamento da palavra, e tem que ser na palavra, e a gente sabe que quem a vivifica é o Espírito Santo, e volto a dizer, a pregação e a palavra não é essa hoje, mas aqui é só uma ressalva acerca do fim dos tempos. Está em Mateus 24, amém? Glória a Deus, santo é o Senhor. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porquanto muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém? E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai-vos e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda que não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio das dores. Então vós hão de entregar e serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros. Amém? E outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meus irmãos, entendamos o seguinte aqui. A palavra está dizendo quando será o começo. Você vai ler a palavra de Deus de trás para frente, da frente para trás, do meio para frente e vice-versa. E você não vai encontrar exatidão no fim. Você não vai encontrar. Deus não vai te revelar isso. Deus não vai me revelar isso. Deus não vai revelar a ninguém isso. Então, não tenha medo quando alguém dizer para você: olha, o fim é amanhã, é depois de amanhã, é daqui a 7 dias, é daqui. É mentira, meus irmãos. Parece duro, mas é mentira. Quando os discípulos perguntaram a Jesus quando seria o fim, eu estou falando de Jesus. E ele respondeu: estas coisas nem a mim o Pai revelou. A gente está falando de Jesus aqui, tá bom? Eu não estou falando de homem comum. Então nem a Jesus foi revelado quando seria o fim. Mas a palavra, a luz da palavra, está aqui, ó. A luz da palavra nos traz como seria o começo do fim. Como as coisas se desenrolariam para que a gente não ficasse no escuro. Para que a gente tivesse uma bússola, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, se acautelai-vos para que ninguém engane vocês. Ninguém sabe quando é o fim. Aqui está dizendo que é só o princípio. Ora, se o final fosse amanhã ou mês que vem, porque está tendo guerra, ou porque isso, ou porque aquilo, então o começo do fim já começou há muitos anos. No sentido, eu estou dizendo no sentido figurativo, porque desde a época, eu estou dizendo, uma época em que não se conhecia nem o ferro. Nem o ferro. O homem ainda não tinha, ou estava começando, eu acho que nem tinha.
estava começando, o domínio sobre o ferro. O homem conhecia, era a transição ali do cobre para o ferro. O homem ainda aprendendo. E as guerras e as lutas já existiam. Na época do Egito, a fome já existia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Houve fome no deserto. Houve fome no Egito. Houve morte, houve guerras, houve tudo isso que a palavra nos traz. E não foi o fim naquele tempo. Houve a Primeira Guerra Mundial e não foi o fim. Houve a Segunda Guerra Mundial e não foi o fim. O que a palavra está dizendo para você e para mim é que o começo das dores, como uma mulher em trabalho de parto, ela começa a sentir uma contração leve, depois aquilo vai aumentando gradativamente e assim sucessivamente. Meus irmãos, eu vou me ater, porque se a gente entrar nesse embate vai ser muito prolongado. Então, aqui é só um despertar. Em nome de Jesus, é só um alerta para que ninguém te engane acerca do fim. Ninguém sabe. E aquele que falar, a palavra diz, e era no tempo da lei, que o profeta que falasse, que Jesus disse o que o Deus falou, e que ele diz, eu digo em nome de Deus, e aquela profecia não se cumprisse, ele teria que ser morto. O próprio Deus o mataria. Está na palavra. Está aqui na palavra de Deus. O profeta que falar em nome do nosso Deus e não for o nosso Deus, e aquela profecia não se cumprisse, ele teria que ser morto. Porque ele usou o nome de Deus em vão, e o nome de Deus é santo. Ele não pode ser utilizado de qualquer forma. Amém, irmãos? Então, fiquem alertas, descansados, fiquem em espírito quanto a isso. Santo, santo é o Senhor. Até aqui foi o nosso Deus. Irmãos, eu gostaria de, antes de entrar no tema da palavra hoje, que você desse um gostei aí, amém? E em letras vermelhas se inscrevesse, se assim lhe apraz, amém? Para que você não perca nada dos vídeos que forem chegados aqui da palavra de Deus, da parte do Senhor para a sua vida. Glória a Deus. Olha, a reflexão de hoje está em Mateus, amém? Amém, glória a Deus. Deixa eu só encontrar aqui. Está em Mateus 6, 28. Mateus 6, 28. Eu peço aos irmãos que não se acerca do barulho aqui, mas já deu tudo certo. Glória a Deus. Mateus 6, 28. Diz o seguinte, glória a Deus, aleluia. E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Por que andeis ansiosos ou pensativos? Amém? Quanto ao vestido, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham e nem fiam. Amém? E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Glória a Deus, Deus é fiel. E nem fiam, e vos digo, então, em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus é assim, veste a erva do campo. Perdoe, irmãos, é que aqui está um pouco escuro. Eu vou ler mais uma vez, para que não fique dúvida, amém? Glória a Deus. E quanto ao vestido, por que andais solícitos, ou seja, ansiosos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens, de pouca fé? Glória a Deus, vamos continuar. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestimos, porque todas estas coisas gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas,
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, a palavra de Deus nos traz a reflexão que por que você anda ansioso? Por que você anda ansiosa pelo dia de amanhã? Se tão somente basta que entregue a Deus. Se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida das árvores, se Ele cuida dos animais do campo, haveria Deus de não cuidar de você? Haveria Deus de não cuidar de mim? Aí você diz, mas eu passo isso, eu passo aquilo, eu tenho as minhas dificuldades e tal. Glória a Deus. Eu digo para vocês, a sua confiança está em plena atividade em Deus, no Senhor? Porque quando você confia e descansa, você confia e não desconfia. Porque quando você confia e desconfia, você não confia. Sem querer ser redundante, você demonstra desconfiança. Porque se você confia, você descansa e acabou, está na mão do Pai. O dia de amanhã pertence a Deus. Como a palavra nos traz, basta. Cada dia o seu mal, cada dia a sua luta. Basta a luta de hoje que você teve, amanhã pertence ao Pai. Pertence ao nosso Deus, amém? Então descanse o coração, minha irmã. Descanse o coração, meu irmão. Apenas confie. Eu sei que é difícil às vezes, em minhas dificuldades, em minhas lutas. Apenas descanse, deixe que Deus resolve. Ainda que aos seus olhos pareça tão difícil, tão complicado. Amém? Mas Ele é Deus. A Ele pertence o impossível. A você pertence ao possível. O possível está em tuas mãos. O ir trabalhar, o acordar pela manhã, o fazer, ou ir trabalhar à noite, enfim, não sei qual a sua atividade, enfim, pertence a você. Mas o impossível, quem garante é Deus. Santo é o Senhor. Até aqui foi de Deus para a sua vida, amém? Então creia, descanse, é a palavra do Senhor hoje para a sua vida. Amém? Volto a dizer mais uma vez. Aperta aí, se inscreve. Dá o likezinho, que tem gente assistindo aí e não está dando like. Glória a Deus. E compartilhe com alguém que Deus colocar em seu coração. Nós declaramos mais uma vez que Santo é o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa palavra e pelo despertar do começo do vídeo. Amém? Levante a sua mão. Soberano Deus e eterno Pai, nós declaramos que Santo é o Senhor e além de Ti não há outro. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor não existe. O Senhor é. Porque tudo aquilo que existe foi criado. Tudo que subsiste foi criado. Tudo que existe foi criado. O Senhor não foi. O Senhor é antes que tudo fosse. Só Tu és Deus, meu Pai. Nós declaramos incansavelmente que confiamos no Senhor. E que toda honra, toda glória e todo joelho se dobrará e confessará que só o Senhor é Deus. Nós, meu Pai, já Te agradecemos, certos e convictos da vitória. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja em sua vida. Amém.